Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia. Senhora presidente, eu gostaria neste momento de tratar de dois assuntos aqui nesta tarde. O primeiro deles é sobre a luta dos servidores do Judiciário Mineiro, que de forma incansável vem ocupando as galerias da Assembleia Legislativa, percorrendo os plenarinhos, as comissões e, obviamente, fazendo a grande mobilização dos servidores do Judiciário, ou seja, mobilizando a sua categoria. E especialmente, senhora presidente e senhores deputados, nós acompanhamos a publicação da matéria do jornal O Tempo, datada de 26 de junho de 2012, com a seguinte manchete. E aqui eu gostaria que o nosso câmera pudesse fazer aqui, um zoom na matéria, até para que ela pudesse ser vista também pelos nossos telespectadores e por todos os servidores do Judiciário no Estado de Minas Gerais. Aqui a matéria diz o seguinte: servidor da Justiça Mineira tem um dos piores salários. E aqui consta o ranking de vencimentos do Poder Judiciário, ou seja, dos servidores do Judiciário. Minas Gerais aparece aqui na 21ª posição, com o salário base de R$ 2.057 que são pagos. Nesta defasagem, nós estamos aqui colocando servidores de nível médio e superior, que estão nesse ranqueamento a nível nacional. Nós temos aqui, presidente, senhores e senhoras deputados, estados que não dá para entender este ranqueamento. Estado como Tocantins está em 8º lugar. O estado de Pernambuco, 3º lugar. O estado de Goiás, em 4º lugar. O estado de Mato Grosso do Sul, em 9º lugar. Espírito Santo, em 10º lugar. A economia mineira, nós esperávamos que o ranqueamento fosse melhor, pelo PIB apresentado pelo Estado de Minas Gerais. Mas essa não é a realidade dos servidores do Poder Judiciário. E aí, oficial de justiça, o técnico, o avaliador, ou seja, todos aqueles que compõem a carreira de servidores do Judiciário. Por outro lado, senhora presidente, nós tivemos aqui a iniciativa de apresentar um requerimento para provocar uma audiência pública nessa casa, na Comissão de Administração Pública. Requerimento que nós aportamos à comissão e o presidente da comissão, o deputado Gustavo Correia, de pronto e imediato, acatou a nossa sugestão e, através do entendimento, solicitamos a marcação da audiência pública, convidando aqui o presidente do Tribunal de Justiça e convidando também os presidentes do Sindojus, que é o senhor Vander da Costa Ribeiro, presidente dos Sindicatos Oficiais de Justiça, avaliadores de Minas Gerais, o Sindojus MG. Convidamos também o Sejusmig, através da sua presidente, a senhora Sandra Margarete Silvestrini de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância, e convidamos o senhor Robert Wagner França, que é o coordenador geral do Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância, o Sinjus MG. Os sindicatos foram convidados, convidamos o presidente do Tribunal de Justiça e nós esperamos que o presidente do Tribunal possa comparecer. E caso ele não compareça, que ele possa enviar aqui um desembargador representando o Tribunal de Justiça para tratarmos de um assunto que é um assunto delicado, que é essa discussão. Além disso, nós já temos com a data marcada, nós teremos uma audiência na Comissão de Administração Pública para debater a não implementação de direitos conquistados pelos servidores do Poder Judiciário, mas especialmente direitos garantidos pela Lei Complementar 105 de 2008 e a falta da indexação do índice de database para o ano de 2012.
Esses são os tópicos que que é o objeto deste requerimento. A audiência já está marcada para o dia 10, será na próxima terça-feira, dia 10 de julho, onde nós estaremos aí solicitando aos sindicatos que façam uma grande mobilização para que os servidores compareçam a essa audiência pública. Por outro lado, senhora presidente, nós recebemos aqui a mensagem do presidente Cláudio Renato, desembargador Cláudio Renato dos Santos Costa, que até então era presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando o projeto de lei que trata do reajuste salarial. O ofício número 333, datado de 27 de junho de 2012, com o seguinte teor: senhor presidente, tem a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos do artigo 66, inciso 4, a linha A, e 104, inciso 2 da Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo projeto de lei que fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa ao ano de 2012. A medida se faz necessária para dar cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso 9, da Constituição da República e na Lei Estadual 18.909, de 31 de maio de 2010, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado. Com Vossa Excelência, como Vossa Excelência poderá observar, o índice de reajuste proposto é de 5,1%, correspondente ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, apurado no período de maio de 2011 e abril de 2012, conforme divulgação constante no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esses são os termos do ofício encaminhando o projeto de lei. Ou seja, é um avanço, deputado Dalma, com relação àquilo que os servidores do Judiciário estão pleiteando. Mas ainda faltam outros pontos que devem ser debatidos nessa audiência. Por exemplo, a não implementação do aumento escalonado, o não pagamento digno da verba indenizatória, a não implementação de direitos garantidos por lei, do nível superior, por exemplo, a falta de indexação do índice da database do ano 2012, que é o que foi colocado aqui agora. Então, segundo o sindicato, as respostas evasivas e desprovidas de conteúdos com relação a alguns ofícios protocolados pelas entidades sindicais, sendo que a maioria nem resposta existiu. O corte de pontos dos grevistas da segunda instância, por decisão quase unânime da Corte Superior, medida antissindical, inconstitucional e abusiva e desleal, sendo que quando houve a greve dos magistrados do ano de 2006, não houve corte de ponto algum. Relembre aqui a matéria publicada no site da OAB. E qual foi o motivo da greve dos senhores desembargadores? Veja a matéria sobre, inclusive, o nepotismo, a não implementação das promoções verticais há anos atrasada, entre outros direitos desrespeitados. Portanto, os sindicatos têm total razão de vir a essa casa, pedir que seja debatido em audiência pública questões que não foram implementadas, deputado Dalma, de uma lei que foi aprovada por essa casa. Então eles se socorreram ao parlamento, onde necessariamente nós precisamos dar vez e voz a esses sindicatos. Concedo a parte a Vossa Excelência.